Olá, bom dia. No resenha deste sábado eu recebo o deputado federal Rubens Pereira Júnior, e ex-coordenador, ou até a última quinta-feira, né, coordenador da bancada, né, do Maranhão no Congresso Nacional. Deputado, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no resenha. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade. E aí, tudo bem? Tudo bem. Vamos para a reeleição? Por enquanto eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu gosto sempre de falar por enquanto, porque é o que a política me permite, a imprevisibilidade é a regra. E pré-candidato por conta da lei eleitoral. Claro. Nem eu e nem tu desejamos nenhuma multa. E a campanha propriamente dita a gente deixa lá para o segundo semestre. Deputado, na semana passada encerrou seu mandato, digamos, seu ciclo, né? Coordenando a bancada, né, maranhense no Congresso. E essa bancada, gente, para ficar claro, deputado federal e os senadores, né? Os 18 federais, os senadores, que o deputado Rubens Júnior coordenava, né, ações dessa bancada relativas à atividade parlamentar e aí ações relacionadas ao Maranhão. Que foi de positivo, de ganho nesse teu período como coordenador de bancada? Etevaldo, se tu reparares bem, a coordenação da bancada era algo que era muito apagado antigamente. E parte disso se devia de que nós tínhamos apenas um coordenador. Nas duas legislaturas anteriores, apenas o deputado Sarney Filho foi o coordenador da bancada do Maranhão no Congresso. Nessa legislatura, nós instituímos o rodízio. Na República, ninguém é insubstituível. Nós podemos dar essa oportunidade para que outros parlamentares também coordenem a bancada do Maranhão. Eu já fui o quarto coordenador de bancada e com muita alegria encerrou o nosso mandato agora. Nós fizemos a transição, foi eleita a deputada Luana Costa e durante a nossa gestão de um ano à frente da coordenação da bancada, inúmeros pontos foram certamente vitoriosos para o estado do Maranhão. Destaco alguns rapidamente. O primeiro, a duplicação do campo de Perizes. Era uma obra das mais importantes do Maranhão, que vinha se arrastando muito lentamente. Enquanto os outros estados brigam pelas duplicações de uma capital a outra, é assim em todo o Nordeste, a gente estava brigando para duplicar o trecho de acesso, o único acesso rodoviário da nossa capital. E a obra se arrastava, nós da bancada federal garantimos um orçamento, a emenda impositiva é aquela que sai de verdade, não é uma folha de papel, e finalmente a obra foi concluída no campo de Perizes. Quando eu dizia, nós vamos fazer, muita gente desdenhava, pouca gente acreditava, mas finalmente o trecho 1 da duplicação foi entregue, que vai de São Luís até Bacabeira. Até Bacabeira. Deputado, houve uma disputa, né, na definição da bancada, como houve também quando o senhor foi eleito para comandar a bancada. A Luana Costa ganhou de 11 a 10 o deputado Kleber Verde. Dá para dizer que isso é uma derrota do governo Flávio? Não, porque o governador Flávio Dino sequer interferiu em todo o processo. É uma disputa única e exclusivamente interna, nossa, dos parlamentares, dos congressistas. Mostra que a bancada é muito dividida. Na minha eleição, eu fui eleito com 11 votos dos 21. Agora a deputada Luana foi eleita com 11 votos dos 21. Num colégio de 21, ninguém consegue ter 12 votos. Mostra o quanto dividida é a nossa bancada. Mas o mais importante é que logo depois, proclamado o resultado, não há vencedores e vencidos. Todos vamos trabalhar unidos para trazer o desenvolvimento do nosso estado do Maranhão. Então, isso foi marcado, inclusive, ao tempo que nós éramos coordenadores. Então, eu dialoguei com o governador Flávio Dino, mas também dialoguei com o presidente Temer, de quem eu sou adversário. Meu partido faz oposição ferrenha ao governo do presidente Temer. Mas quando a pauta é do Maranhão, nós deixamos de lado qualquer questão, qualquer quisila eleitoral partidária para defender o nosso estado. Na sua eleição da bancada, quando na bancada, 11 a 10 foi contra João Marcelo do PMDB. Foi 11 a 9, teve um voto em branco. Isso. E agora 11 a 10, Luana versus o deputado Kleber Verde. Esse 11º voto aí, é do Zé Reinaldo ou é do Valdir Maranhão? Tem muita especulação, mas o voto é secreto para preservar os próprios congressistas. Então, a gente não tem como afirmar. De fato, o resultado da eleição já passou, é página virada, agora é ajudar a deputada Luana. Você está na disputa, de quem eu voto? Valdir Maranhão ou Zé Reinaldo? Voto secreto, só eles para poderem te afirmar. Eu votei no deputado Kleber Verde. Mas, deputado, o que se prevê esse início de semestre, com o ano eleitoral, Copa do Mundo, uma série de atividades, né, postas extra, né, parlamento, extra congresso. O que dá para sair nesse primeiro semestre de congresso? Qual é a sua previsão, né, para esse momento que o país vive, dificuldade que a gente tem, vida econômica e política, né, que a gente vive no país hoje? Infelizmente, a gente passa por uma das mais fortes crises econômicas que o país viveu nos últimos 20 anos. Isso é sentido no bolso do cidadão, o dinheiro está mais curto, gasolina sobe, energia sobe, o emprego está mais difícil. Então, isso é um problema que, de fato, todos nós enfrentamos. Ao lado disso, há uma grave crise política.
O cidadão não se sente representado por quem vence as eleições, acha a classe política muito distante, e isso faz com que tenha uma crise dentro do Poder Legislativo. Hoje nós temos uma crise de pauta. O Poder Legislativo vota muito pouco, e quando vota, vota mal. Então, a lei não faz melhorar a vida do cidadão brasileiro. Isso é muito ruim para o Congresso. Agora, uma melhoria significativa só a partir das urnas. A impressão que eu tenho é que o debate eleitoral vai paralisar a Câmara dos Deputados. Infelizmente, pautas importantes que nós temos para discutir ficarão em segundo plano e a pauta eleitoral deve ter um pouco mais de fôlego. Nas últimas 2 semanas, nada de significativo foi votado. Até então, até o ano passado, o nosso desafio na Câmara dos Deputados era resistir. A pauta era da resistência, porque o governo Temer fazia uma ofensiva na direção de retirada de direitos. Foi assim na questão da reforma trabalhista, foi assim na proposta que ele apresentou da reforma da Previdência. E o nosso desafio não era ganhar novos direitos, era resistir para não perder os direitos que nós já tínhamos. Ao passo de tudo isso, também é de se deixar registrada a questão de uma grave crise ética que nós vivemos no Brasil. E isso foi refletido nas 2 denúncias contra o presidente Temer, onde o Procurador-Geral da República denunciou, pediu para o Congresso para que o processo fosse dado continuidade, e o Congresso Nacional, por sua maioria, eu fui contra, resolveu barrar o andamento do processo. Fica uma pergunta, virá uma 3ª denúncia? Acredito que se tivermos uma 3ª denúncia, o presidente Temer, dessa vez, ele não escapa. A gente vai voltar a esse tema da 3ª denúncia, da possibilidade de 3ª denúncia, né, a partir da hoje, procuradora Raquel Dodge, mas o deputado falava da dificuldade hoje de se votar na casa, quer dizer, de ter temas importantes, pontos importantes, disso avançar. Isso, na sua avaliação, deve-se basicamente a quê, deputado? A crise da política, uma crise inclusive de lideranças. A crise da política, ela se manifesta da porta da Câmara, da porta do Congresso para a rua, quando o povo não se sente representado, mas há também uma crise que é da porta do Congresso para dentro. Hoje, os líderes não lideram. Antigamente, o presidente de partido tinha influência na Câmara, hoje não mais. Antigamente, quando você nomeava um ministro de dado partido, ele tinha algum controle da sua bancada, hoje não mais. Hoje, então, você tem que fazer um diálogo com 513 parlamentares, o que transforma praticamente impossível. Pautas importantes ficam em segundo plano, vou te dar um exemplo. Muitos têm falado em combate à impunidade e também nos alarmantes índices de insegurança do nosso país. Eu acredito que um caminho para se combater isso seria a reforma do Código de Processo Penal. O nosso código é de 1940, inclusive eu sou subrelator. 1940 era o governo Getúlio Vargas, no auge do Estado Novo, um período autoritário. E o código reflete isso. De 1940 para cá nós já tivemos várias leis, nós já tivemos uma nova Constituição e o código não mudou. É por isso que o código aperta muito aqueles que são pobres, aqueles que são negros, aqueles que têm pouca capacidade de se defender, e é muito frouxo, muito benévolo para aqueles que têm condições de postergar o processo, gerando impunidade e afastando a celeridade do processo. Por que a gente não pauta o Código de Processo Penal? Ele chegou na Câmara em 2010, ficou numa gaveta até 2015. Em 2015, o Eduardo Cunha desengavetou. E quando o Cunha desengaveta, a gente já disse, ixi, o que será que ele está tramando? E a gente fica com aquela preocupação. Então é hora da gente deixar de lado as brigas eleitorais, as brigas partidárias e fazer uma lista daquilo que é prioridade que pode ser votado de imediato. O inquérito policial, Itevaldo, que é o nosso mecanismo de investigação, ele falha em 90% das vezes. Que instrumento é esse que falha 90% das vezes e a gente continua usando? Nosso método de investigação falha em 90% das vezes. É assustador. Quando o deputado fala em falhar, é que não se chega não se apura a autoria e a materialidade dos crimes, né? Se você não apura, não vira denúncia depois do Ministério Público ou vira uma denúncia mal feita, que termina ou por prescrever no âmbito do judiciário, ou às vezes até a culpar o inocente. O certo é muito ruim. Então a gente moderniza o combate à criminalidade de forma efetiva, modernizando a nossa legislação, afastando aquilo que não deu certo, para que a gente possa colher alguns resultados efetivos. Tem gente que ainda faz uma falsa discussão, pega um processo contra um cidadão, no caso o ex-presidente Lula, que houve uma condenação, e diz, agora os problemas acabaram. Quem achar que se combate a corrupção e a impunidade com um processo, está fugindo do debate. Quando você fala que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deputado do PMDB do Rio de Janeiro, hoje preso quando a Lava Jato desengaveta o CPC, o CPP era uma visão de futuro que está tendo, seria? Pode ser. E aí é o risco que nós temos que ter de forma permanente. A gente também não pode pegar uma boa ideia, uma boa lei e transformar em algo ruim. A Câmara fez isso, por exemplo, nas 10 medidas de combate à corrupção,
que foram propostos pelo Ministério Público. Federal. Eu não estou defendendo que a gente tinha que aprovar tudo, não. Tinha coisa muito ruim ali dentro. Tinha coisa ruim ali dentro, muito como ruim. por exemplo, prova ilícita de boa-fé. Se a prova é ilícita, se a prova é contra a lei, a boa-fé não salva. É contra a lei nada nos serve. O nosso limite é a lei. Mas tinha muita coisa boa e a Câmara rejeitou a maior parte das propostas. Eu, na comissão, eu votei favorável. Então a gente tem um trabalho duplo. Trazer boas propostas para serem votadas. 2, não deixar ninguém desvirtuar uma boa proposta e se transformar num salvo-conduto de quem pratica mal feito. Deputado, esse é o seu primeiro mandato, né? O senhor se elege pelo PCdoB, ainda no PCdoB, com o partido na base do governo Dilma, né? E aí tinha uma base ampla, né? No Congresso e tal. Pós-impeachment, quer dizer, ser da base do governo, em tese seria mais fácil para quem é da base do governo, nos parlamentos, país afora. Pós-impeachment, né, o PCdoB com seus 12 deputados é o partido de oposição ao governo Temer. Como é que são esses dois momentos para quem vive o primeiro mandato? Uma comissão importante, inclusive, né, se ocupa a vaga na CCJ, né, que é a Comissão de Justiça da Câmara, que é, quer dizer, é o coração da casa. Como é que é viver esses dois momentos num mandato só e tão pouca idade ainda? Antes de eu ser eleito deputado federal, eu era deputado estadual. Dois mandatos aqui. E eu era, no final do meu segundo mandato, eu era o líder da oposição contra o então governo Rosiana Sarney da época. E aí eu tinha essa experiência de que tinha sido líder da oposição, portanto, num campo minoritário dentro do parlamento. Quando eu me elegi de um partido da base, eu pensei, agora eu vou ser maioria. Mas eu me enganei. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, mesmo no governo Dilma, o PCdoB fazia parte de uma minoria do parlamento. Era contraditório. A gente apoiava o partido da Presidente da República, mas dentro da Câmara nós éramos minoritários. Porque junto com a eleição da Dilma, nós tivemos na Câmara dos Deputados a eleição do Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha comandava o Centrão, uma faixa de 300 deputados dentro da Câmara, independente de partido, com pouca identidade partidária, com pouca identidade programática, onde estava muito mais interessado em negócios particulares, em defesa dos seus próprios negócios. E, infelizmente, isso fez com que nós ficássemos num cantinho, apanhando muito, apesar de ser do governo. Quando houve, então, o processo do impeachment, isso ficou refletido para toda a sociedade. E isso é algo bom que, pelo menos, essas votações foram abertas. Votação nominal por chamada, tanto o impeachment quanto a denúncia do Temer. E aí toda a sociedade pôde acompanhar uma votação dessa, ao vivo, com o Brasil todo paralisado, todo mundo pôde observar quem estava defendendo o povo e quem estava defendendo seus próprios interesses particulares. Então você descobre quem é o parlamentar que está se portando de que forma. Quem é a favor de um processo, quem é a favor de uma investigação. Então, por mais que eu fosse da base da Dilma, eu era ainda minoria no Congresso. Por quê? Porque este é o Congresso mais rico da história, esse é o Congresso mais conservador da história e é o Congresso mais processado da história. Isso se deve a quê? Às eleições de 2014, que nós tínhamos financiamento empresarial, foram as eleições mais caras de todos os tempos e trouxe como consequência um Congresso tão conservador, que inclusive retira tantos direitos. Por isso que é hora da gente dar um freio de arrumação e na eleição que se avizinha daqui um pouco, poder dar uma melhorada no Parlamento Nacional. Deputado, dá para acreditar em eleição de 2018 ou o cenário que vem se desenhando, inclusive com o general Vilas Boas apontando para um caminho, né, horroroso, sombrio, dá para crer que dá aí ou a possibilidade de um golpe, né, daqui para outubro, com esse governo que está aí legitimamente, né, comandando o país? Nós temos muitas dúvidas. Na regra do jogo, no Estado Democrático de Direito, as eleições estão convocadas. Mas há um clima de imprevisibilidade tão intenso como nunca antes visto, que até isso pode estar em jogo. Em todas as outras eleições presidenciais, a gente sabia mais ou menos quem eram os principais candidatos. Hoje, o principal candidato que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, que é o ex-presidente Lula, você gostando dele ou não, ele lidera as pesquisas de intenção de voto, ele está preso. E dificilmente ele terá condições de elegibilidade. Quem vai substituí-lo, ninguém sabe. Quem hoje está em segundo lugar na maior parte das pesquisas é o Bolsonaro, que é um deputado de ultradireita, com pouquíssima atividade parlamentar, que prega a negação da política. E com todo o defeito do mundo, que ainda resolve esses problemas é justamente a política, a boa política. Então nós não sabemos qual seria o risco de não ter eleição em 2018. O primeiro passo foi dado na intervenção federal no Rio de Janeiro. Se eventualmente algo sai da ordem no Rio de Janeiro, pode justificar uma decretação de estado de sítio ou estado de defesa. É um laboratório? Esse é o nosso medo, essa é a nossa preocupação. Fizeram uma intervenção para resolver um problema da segurança, os índices da segurança não melhoraram, tiveram inclusive casos emblemáticos, como foi o caso
do assassinato da Marielle, do antes do motorista, que completa um mês, sem ter nenhum tipo de avanço na investigação. E aí fica a nossa preocupação de que aqueles que deram um golpe não queiram também que tenha uma eleição no ano que vem. Nós continuaremos defendendo a Constituição, nós continuaremos defendendo o regime democrático, o respeito à República e que prevaleça, em qualquer caso, aquilo que está previsto na Constituição. No ambiente de Brasília hoje, né, político, jurídico, dá para acreditar numa terceira denúncia contra esse presidente ilegítimo que hoje ocupa o cargo do... Eu brinco o seguinte, a Dilma cometia erros, que é grave, mas são erros. E o Temer comete crimes. É muito mais grave você cometer crimes do que você cometer erros. E os crimes, quem estão dizendo que o presidente comete, não sou eu, é o Ministério Público Federal. É crime em série, né? Crime em série. Crime seriado. Já foram duas denúncias. O primeiro presidente denunciado na história foi o presidente Temer. O primeiro presidente denunciado por formação de quadrilha também foi ele. E agora é possível que venha uma terceira denúncia de uma operação nos portos, onde ele recebia uma parte desse dinheiro e ele editou um decreto para beneficiar uma dada empresa. Já teve quebra de sigilo bancário de todo o seu entorno, já houve a prisão preventiva, a prisão temporária de todo o seu entorno. E o andamento da investigação torna praticamente inevitável que venha uma terceira denúncia. E aí vai ser a oportunidade do Congresso mais uma vez se manifestar sobre qual é o caminho adotado. Se é o de apurar dentro das regras do jogo ou se é esperar para quando acabar o mandato. Acho que a sociedade não aceita mais esse tipo de adiamento. Mas se discutir isso hoje no Congresso, deputado, se rapidinho você acha que dá... Qual o clima, assim? Qual é... Na verdade, hoje, esta carta está na manga do Ministério Público. É o Ministério Público quem tem essa possibilidade ou não de denunciar. Nós da política trabalhamos com todos os cenários, inclusive com esse, que pode ter uma reação. Pode ser que a reação do presidente Temer seja justamente buscar o estado de defesa ou o estado de sítio, que aí praticamente suspenderia a Constituição, os direitos e garantias, e aí nos levaria para uma imprevisibilidade. Maravilha. Deputado Rubens, a gente vai ao primeiro intervalo do resenha, a gente volta já, tá? Hoje nosso convidado é o deputado Rubens Pereira Júnior. Voltamos já. Então estamos de volta com o programa Resenha e aqui no estúdio eu recebo o deputado federal Rubens Pereira Júnior do PCdoB. Deputado, vamos falar um pouco do mandato, né? Seu primeiro mandato da Câmara Federal, o senhor foi 2 vezes deputado estadual, né? E um terceiro mandato legislativo hoje na Câmara Federal. O senhor propôs a criação aí de 3 universidades que eu lembro, né? Da Baixada, a do Leste Maranhense, né? E a terceira da Região Tocantina. Região Tocantina. Me fala um pouquinho disso, como é que está, em que momento se encontra hoje na Câmara Federal e que debate é esse? Esse é um problema que nasceu já lá durante a campanha. Quando nós fazíamos os debates e os diálogos percorrendo todo o Maranhão, nós constatamos que o Maranhão é muito carente de universidades. Nós temos Universidade Federal, apenas uma, a Universidade Federal do Maranhão. Tu pega alguns estados pequenos, como Paraíba, tu tem 7 universidades estaduais, 7 universidades e várias federais. Tu pega a realidade de alguns outros estados, Brasil afora, e a gente percebe o déficit do Maranhão. O governador Flávio Dino tentou corrigir isso no âmbito da Universidade Estadual do Maranhão. E ele criou a UEMA-Sul, que é uma nova universidade estadual no sul do Maranhão. E a Universidade Federal não pode ficar atrás disso. Por isso que nós propusemos a descentralização da UFMA, criando novas 3 universidades, porque para ser criada precisa de um projeto de lei para tramitar. O projeto já passou em várias comissões, tendo parecer favorável, mas é uma briga política de longo prazo. O ideal é que nós coloquemos isso na ordem do dia de discussão do nosso estado do Maranhão, o quanto é importante nós darmos uma ampliação no acesso ao ensino superior. Muita gente que não tinha condição de estudo hoje já... público, né? Superior público, isso, público, é verdade. Ainda mais quando há uma redução do FIES que dificulta a entrada na rede privada. E o ideal é que nós fortalecemos então as universidades federais. As propostas estão tramitando, já passaram por várias comissões da Câmara, mas insisto, é um debate de longo prazo que destaca um ponto importante. Nós precisamos ter mais universidades no estado do Maranhão. Um outro que eu queria discutir contigo, debater contigo, é uma PL na área da cultura. Você propõe que 2%, até 2% que a gente gasta em consumo de cultura, produtos culturais, seja deduzido do imposto de renda. Esse também se avançou? Como é que está a situação hoje na Câmara desse tua PL? Hoje o que pode ser abatido do imposto de renda? Tu pode abater 10% dos teus gastos com educação e os gastos com saúde. Nós entendemos que seria um estímulo também para uma forma de valorizar toda a indústria da cultura
que gera e desencadeia muito e ainda mais que afeta diretamente em toda a sociedade. Não é algo que é feito apenas para uma parte de uma elite, pelo contrário. Todo investimento na cultura chega na maior parte da sociedade. Então o objetivo nosso era justamente fortalecer essa indústria da cultura a partir de uma isenção no imposto de renda, inclusive com gastos declarados, com gastos oficializados. Todo o projeto tramita na Câmara dos Deputados, mas esse é um problema na Câmara, Itevaldo. O tempo de aprovação de um projeto na Câmara é muito longo. Nós estamos votando agora, na ordem do dia, projetos que foram apresentados em 2010, 2011, 2012. E isso é algo que, inclusive, me decepcionou à frente de um mandato federal. Então, a gente dá entrada, uma duração média de um projeto na Câmara é algo em torno de 5 anos, exceto quando é um projeto de iniciativa e de interesse do Executivo. Então, por mais que a gente não esteja já colhendo esses frutos agora, nós entendemos que esse é o caminho e essa é a direção de sinalizar numa via de mão dupla, tanto de forçar esse debate na Câmara dos Deputados, quanto também de estimular o debate em toda a sociedade. O mais grave é não apresentar o debate. Nós, por exemplo, em levantamentos feitos pela imprensa, nós fomos o deputado que mais protocolou projetos de lei e estamos entre os 3 que mais nos pronunciamos, que fizemos discurso na Câmara dos Deputados. Mas tem deputado da bancada federal do Maranhão que nunca apresentou um projeto de lei. Tem deputado da bancada do Maranhão que até hoje só subiu na tribuna para se pronunciar 1 ou 2 vezes em 3 anos. Isso é um absurdo. Se o deputado não se manifesta, ele está defendendo quem? Ninguém. Se o deputado não propõe um projeto de lei, qual é a tarefa dele ali no parlamento? Legislativa, inclusive, quer dizer. No poder legislativo, né? Então, a gente faz isso também com o intuito de mostrar a diferenciação do joio e do trigo e estar com a nossa consciência tranquila de que a gente está tentando produzir resultados concretos para a população do nosso Estado. Nesse país extremamente polarizado hoje, deputado, o senhor propôs e foi muito criticado por setores da direita brasileira, né, setores conservadores do país, um projeto que se trata da questão de milícias e áreas de conflito. Isso. Né? Fala um pouco desse projeto, o que é isso e por que o senhor apoiou tanto de alguns setores aí da sociedade brasileira. Hoje, o Maranhão é um dos estados onde as pessoas mais morrem no campo por conta de conflito agrário. E, infelizmente, quem morre são os pequenos camponeses, na sua maior parte, e muitos deles são mortos por verdadeiras milícias. São bandos armados, fortemente armados. Alguns deles têm raízes, por exemplo, com assalto a banco. Alguns deles têm raízes com crime organizado, que ficam cometendo crimes no entorno das propriedades. Eles, outras vezes, quando eles não estão atacando os pequenos camponeses, eles estão, muitas vezes, expulsando os pequenos camponeses das suas terras. E isso acontece mais do que a gente imagina. O que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos endurecer o regramento contra esse tipo de bandido. Miliciano, nós não devemos passar a mão na cabeça de miliciano. A lei tem que ser o mais dura possível. E qual é o tratamento mais duro que a Constituição Federal dá para alguém? É no que diz respeito a quem cultiva de alguma forma drogas. Se alguém tiver uma fazenda e lá ele estiver plantando maconha ou alguma coisa em larga escala, com alguma produção de cocaína, algum outro tipo de droga, aquela fazenda de imediato ela é expropriada. O dono dela perde a fazenda, por quê? Porque ele está usando ela para fim de entorpecentes. Nós resolvemos dar o mesmo tratamento para quem for miliciano. E esse conceito de miliciano é muito forte. Nós olhamos agora, por exemplo, no Maranhão, sendo desbaratada uma milícia que atuava na Polícia Civil. Nós olhamos essa execução da vereadora Marielle, quem executou foi uma milícia armada que usa armas de guerra. Foram 20 tiros em menos de 2 segundos. Então, esse tipo de bandido nós não podemos aliviar. Infelizmente, em tempos de fake news, de notícias falsas, pegaram esse projeto e disseram que o fazendeiro que defender a sua fazenda, por exemplo, do MST ou de qualquer outra coisa, vai perder a terra. Isso é um absurdo. Só falou isso quem não leu o projeto, quem tinha como objetivo perseguir a política, perseguir, quem sabe, o meu partido. Basta ler a proposição que está bem clara, que o pequeno produtor, que o fazendeiro, que usa o seu legítimo direito de defender sua terra, em nada é mexido. O projeto só mexia com miliciano, com bandido e bandido grave. Eu fico me perguntando, quem tem interesse em defender miliciano? Eu não tenho, a proposta foi apresentada. Hoje a proposta está suspensa, porque há uma intervenção federal no Rio, e durante a intervenção a Constituição não pode ser alterada. Não pode ser alterada. Tem um outro, e aí também que mexe com uma série de setores, né, e deve dar um debate, né, importante, interessante, é que se altera, o ECA se alterando uma legislação que trata da idade, do período, né,
de emancipação, não é isso? Ou diminui ou aumenta? Como é que é isso lá? Porque se fala de 16 a 21 anos hoje. Isso. Né? A sua proposta intermediária, se propõe um valor que possa ser... O objetivo, na verdade, é adequar com muitas decisões já do próprio Poder Judiciário. Então, a gente fica o tempo todo acompanhando os julgamentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Quando há uma decisão que a gente considera correta, a gente apresenta um projeto de lei para dar tratamento uniforme. Porque pode ser que aquele processo só gere aquele direito para aquele cidadão que participou do processo. E se aquela situação é justa e o próprio Judiciário já o reconhece, o ideal é que isso vire lei. Porque na lei vale para todo mundo. E esse é o caminho mais adequado. Porque, do contrário, aquele pequeno cidadão que não tem acesso à justiça com a mesma forma de uns privilegiados, não terá essa oportunidade. Então, o que nós tentamos fazer em muitos desses casos, e essa atualização do ECA vem nesse sentido, o tempo todo, atualizar a legislação conforme as decisões do próprio Poder Judiciário Nacional. O senhor também está propondo, um dos projetos, alteração nos valores das licitações. Quer dizer, um momento que o país se discutiu muito na pauta política do país, econômica, o papel da empreiteira, o papel da construtora, né? O senhor propôs aí que se altere, né, os valores praticados hoje, né, nas licitações. Isso veio do quê? Isso deve a quê? É uma necessidade de atualização legislativa. Nossa lei de licitações é muito antiga, da década de 90, e infelizmente não acompanhou a modernização necessária da administração pública. Meu avô foi prefeito na década de 80, lá na cidade de Matões, 82. Naquele tempo, prestação de conta era feita num papel de pão, praticamente. Hoje, a sociedade não aceita mais isso. Foi necessária se atualizar toda a legislação. Veio a lei de improbidade, veio a lei de licitações, várias outras legislações. Acabou, por exemplo, uma coisa que era comum antigamente, que era pagamento em dinheiro. Hoje é praticamente tudo por ordem bancária, tudo por OB, tudo de forma digital. E na administração tem que se modernizar. A lei de licitações não se modernizou. Tanto é assim que todas essas graves denúncias de corrupção, Brasil afora, formalmente respeitaram a lei de licitações. Ou seja, a lei de licitações não hoje mais nos protege do gestor corrupto, do gestor improbo. Então, daí a necessidade. Nós montamos uma comissão especial na Câmara para atualizar a lei de licitações. Por falta de vontade política, não se andou. Uma saída a curto prazo para dar uma velocidade maior era atualizar os valores. Os valores ainda estão lá da década de 90. Infelizmente, a tramitação é muito lenta na Câmara dos Deputados. Por falar em servidor, falar em probo, eu achei isso extremamente interessante. É uma PL também sua que trata do crime cometido por alguém que possui grau de formação superior, né? E que utiliza os conhecimentos ou poderes específicos para praticar delitos. Tal. O que é isso? Explica que situação é essa, né, que você encontrou na legislação, que você está propondo aí. O objetivo é o seguinte, é fazer a diferenciação, onde cada um assuma com suas responsabilidades conforme a gravidade da sua conduta. Se uma pessoa furta um celular de uma pessoa na rua, tem dada a gravidade. Mas se alguém, um agente estatal, por exemplo, que usa de um cargo de confiança, um cargo em comissão, ou do seu cargo de chefia, para cometer dado crime, esse tratamento tem que ser diferenciado. Porque o poder lesivo dele, o poder de causar algum mal dele, é muito maior do que o do cidadão comum que simplesmente furta. As duas condutas são criminosas, as duas merecem os rigores da lei, mas naturalmente que aquele que abusa de um cargo ou mesmo da sua função, da sua qualificação para cometer um crime, o tratamento tem que ser diferenciado. Essa é a regra do direito penal e isso tem que ser corrigido na legislação. Infelizmente, na Câmara dos Deputados há um populismo penal. A maior parte dos projetos, quando trata disso, é apenas para aumentar a pena. E aumentar a pena não resolve o problema. O criminoso, quando vai cometer um crime, ele não calcula, deixa eu ver aqui qual é a pena. Não, essa pena é de 6 anos, eu não vou cometer isso. Ele não se importa com isso. O criminoso se importa muito mais com o poder efetivo do Estado em apurar, investigar, desvendar o crime e responsabilizá-lo do que simplesmente pela letra fria da lei. Então, quem vai ser preso? Normalmente é o preto, pobre, aquele pequeno traficante. Esse é quem sofre os rigores da lei. Que usa terno e gravata nas prisões são muito poucos. Então, para esse, o tratamento tem que ser dado de forma diferente. E por falar em prisão, o senhor também propôs uma alteração na lei de execução penal que trata da saída temporária. É isso. O que é isso, deputado? A saída temporária é um direito importante dos apenados que prevê que ele, quando já está no regime semiaberto, ele pode ter algumas oportunidades de ser reinserido na sociedade. Só que qual é o problema? Na prática, isso foi desvirtuado. São tantos privilégios, são tantas previsões que o apenado
aproveita essa oportunidade para fugir ou cometer novos crimes. Então, chega Dia das Mães, nós soltamos 100 presos, 90 voltam, 10 não voltam. Qual é o nosso objetivo, então? Endurecer as regras desse direito. Não é acabar com ele, porque ele tem uma função importante. Alguns presos usam isso, por exemplo, para estudar. E como é que endurece? Hoje, são 7 saídas de 5 dias no ano, 35 dias. A nossa proposta era reduzir para 2 saídas de 3 dias. É o suficiente para começar a ressocializar. Tu não acaba, mas tu endurece. Outro exemplo. Hoje a pessoa cumpriu 1/6 da pena e já pode ter direito a isso. O cara foi condenado a 6 anos. Cumpriu 1 ano, tem essa chance de sair, ele não volta mais. O nosso objetivo é exigir que ele cumpra mais. Vou te dar um exemplo. Se esse mesmo sujeito já cumpriu 5 anos, só falta 1 e ele tem uma saída dessa, ele diz assim, eu vou voltar, que eu me livro logo da minha pena. Já cumpri a maior parte, por que eu vou fugir agora? E tem que ser dado tratamento diferenciado conforme a gravidade do crime. Se a pessoa é um ladrão de galinha, é um crime. Agora, se o cara já tem já é reincidente em vários crimes de alta, digamos assim, periculosidade, esse não pode ter o mesmo tratamento do pequeno ladrão de galinha. Então, o objetivo, endurecer os critérios da saída temporária. E, se algum desses presos cometer um crime durante a saída temporária, aí o crime que ele cometeu será agravado justamente por ele estar desrespeitando um voto de confiança que toda a sociedade deu nele. Cara, o senhor acredita que no sistema prisional que nós temos hoje, esse modelo que tem hoje no país, o sistema prisional, dá para ressocializar alguém, dá para garantir que a redução disso, de 5 para 3, de 7 para 3, você possa ter de fato uma melhora nessa evolução de ressocialização do preso? Mas porque pode ter alguns avanços. A gente está julgando normalmente com os olhos nos piores presos. Mas tem gente que comete um crime ocasionalmente. E esse quer cumprir a sua pena e voltar para a sociedade. A lei tem que prever os 2 casos. Por isso que o tratamento tem que ser diferenciado. Vou te dar um exemplo. Poderia, durante a saída temporária, se determinar a instalação de uma tornozeleira eletrônica. Dificultaria que este apenado cometesse algum crime durante esse período. E esse direito só alcança quem já está no regime semiaberto. O preso que está no regime fechado, esse não é alcançado com esse benefício. Então, se ele já está no semiaberto, ele já está no meio da sociedade. O objetivo é apenas, durante poucos dias, dar uma possibilidade um pouco maior, para dar a oportunidade dele estar inserido na família, dele estar inserido na sua comunidade local, dele estar inserido na sua religião, que isso tudo ajuda de alguma forma nesse processo de recuperação. Aquele perigoso, aquele criminoso que faz parte de uma facção, num sistema de penitenciária de segurança máxima, que é um delinquente reiterado, frequente, quanto mais, esse não pode ter o mesmo direito e as mesmas previsões daquele que foi um criminoso eventual, que de fato, mais cedo ou mais tarde, ele vai estar de volta na sociedade. Então, mas mesmo com esse modelo que está aí hoje, com superlotação, sabe, com o modelo que não ressocializa ninguém, você acha que isso é possível? Ainda assim... A gente não discute esse outro lado, por exemplo. Assim, o deputado Dutra, que foi deputado federal e que presidiu a CPI do sistema carcerário, ele disse, o negócio é assustador. É assustador. Mesmo nesse modelo, você acha que é possível você É possível termos pequenas melhores. No Maranhão, nós temos 2 exemplos. Um é o método APAC, que inclusive tem uma unidade em Pedreiras, onde o índice lá de ressocialização, de recuperação do apenado é muito grande. Lá o preso trabalha, lá não tem grades como tem no sistema de segurança penitenciária, de segurança máxima. Então é possível sim dar um tratamento diferenciado. O outro exemplo é o que vem sendo feito em Pedrinhas. Como era Pedrinhas em 2014, há 4 anos. Era conhecida nacionalmente como das piores penitenciárias do Brasil, onde havia rebelião em cima de rebelião. Os índices de morte dentro lá do sistema penitenciário era 20, 30 por ano, e os presos tinham a cabeça decapitada e o pessoal jogava futebol com a cabeça. Hoje, Pedrinhas não é assim. A gente não fala muito, não comemora, com medo até de ter um problema amanhã. Mas admitamos, hoje Pedrinhas não está no noticiário local. Tem um ou outro incidente lá? Tem. Mas não é como era antigamente. Lá o preso hoje trabalha, lá ele produz. Há vários programas, inclusive, para poder dar oportunidade dele voltar a trabalhar, inclusive fora da sociedade, porque é aquele jargão. Hoje o preso está contido, mas amanhã ele está contigo. Amanhã ele vai estar solto. Não tem pena de morte, não tem prisão perpétua. Ele vai ser solto amanhã. Então é melhor com que a gente faça um trabalho com seriedade do que, infelizmente, jogue apenas para debaixo do tapete achando que isso não afeta todos nós. Naquele tempo, de dentro de Pedrinhas partia a ordem de ataque
inclusive para incendiar ônibus, para queimar ônibus, inclusive com morte de muitos maranhenses. Então, e o governo passado dizia, eu não vou gastar dinheiro em Pedrinhas, achando que isso não afetava. O crime organizado no Maranhão era comandado a partir de Pedrinhas. Essa realidade mudou. Deputado, obrigado. A gente vai ao segundo intervalo do resenha. Tá, a gente volta já. Estamos de volta ao programa Resenha. Aqui no estúdio eu recebo o deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PCdoB. Deputado, dá para a gente falar agora de eleições 2018, pré-candidaturas, o cenário local no Maranhão aí, o que você está pensando? Você vai para a reeleição, se reelege? Sou pré-candidato à reeleição, nós temos aí um bom grupo político, o mais importante é que eu consegui manter minha coerência e consegui dar alguma visibilidade, inclusive nacional, para o nosso mandato. Então eu fico pessoalmente orgulhoso de saber que constantemente eu sou ouvido com inserção nacional sobre as pautas importantes do Brasil. E é bom mostrar que o Maranhão está produzindo muita coisa boa. Mantive minha produtividade boa e principalmente minha coerência. Posso andar de cabeça erguida em São Luís, no Maranhão, sabendo que continuo com a ficha limpa, continuo com os mesmos ideais, as mesmas motivações que me marcam desde quando eu era deputado estadual aqui na Assembleia do Maranhão. Tem 10 dias que encerrou o prazo da janela partidária, né? O prazo que foi criado no Congresso, né, para que os parlamentares possam ser infiéis naquele momento lá, né? O senhor cogitou em algum momento deixar o PCdoB para ir para o PP? Isso existiu no seu cenário eleitoral? Eu não cogitei, mas de fato houve convite, não vou te dizer que foi partido A ou B, mas vários partidos nos convidaram. O PP convidou? Nós tivemos vários convites, mas eu estou muito bem no PCdoB, é um partido que me acolhe desde 2009, onde eu tenho uma identidade com o governador Flávio Dino, quando ele apoia o Flávio desde a eleição dele de 2006. Estou muito bem no PCdoB nacionalmente, onde sou vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. Também integro o Comitê Central. E a eventual mexida que nós pudéssemos ter aqui era justamente para facilitar o jogo do governador Flávio Dino. Então, eventualmente, a gente vai perder tal partido. Mas se colocar um deputado lá, a gente pode segurar. Então, isso foi tratado, isso foi aventado, mas não foi necessário. Ao final da filiação, do prazo final de filiação partidária, o governador Flávio Dino saiu fortemente vitorioso, nós não tivemos grandes defecções. O Grupo Sarney não teve uma única vitória de filiação partidária, uma única. Ninguém se filiou ao PMDB, pelo contrário, vários integrantes históricos do sarneysismo se afastaram do partido, procuraram partidos da base do governador Flávio Dino. Hoje quem está em terceiro lugar, que é o deputado Eduardo Brade, não teve nenhuma vitória significativa de partido, zero. Quem teve alguma vitória de partido foi o senador Roberto Rocha, mas esse o problema dele é outro, é voto, não é partido. Então, ele está ainda lá atrás nas pesquisas. Então, ao final desse prazo de mudanças partidárias, quem saiu vitorioso foi o governador Flávio Dino. Mas, deputado, a informação que a gente tem, que o Resenha tem, não é que o senhor sairia do PCdoB para ir para o PP por conta de segurar partido, mas para ser possivelmente vice-governador na chapa majoritária do candidato do governador Flávio Dino. Na política, tal como as nuvens, mexe-se muito. E, de fato, em algum momento isso foi sondado, essa possibilidade. Mas tem nuvem carregada e tem nuvem que é de boa, sabe? Meio que sempre vão ter as duas, de forma permanente na política. Então, hora está nublado, hora está um céu limpo. Mas existiu essa possibilidade, não se confirmou. A gente continua no PCdoB, sou pré-candidato a deputado federal. O vice-governador Carlos Brandão é muito leal ao governador Flávio Dino, ajudou muito o governo, várias pautas importantes administrativas, ele que conduziu, especialmente no diálogo nacional e algumas vezes internacional. Te diria que hoje ele é o favorito para continuar sendo o vice-governador na chapa com o governador Flávio Dino. Digo que é o favorito porque na política nada é certo, isso só será definido lá na convenção no mês de julho. Os partidos irão sentar, irão se reunir e eu fico feliz que meu nome tenha sido lembrado. Essa é a minha quarta eleição que provavelmente eu disputarei, 2 de deputado estadual, estou indo para a 2ª de federal, mas cedo ou mais tarde, Tevaldo, eu terei que ser testado numa eleição majoritária, colocar meu nome para que todo o Maranhão possa julgar em nome dos nossos mandatos que a gente está fazendo. Estou com 34 anos, então eu tenho tempo, posso esperar um pouquinho mais, mas é fato que mais cedo ou mais tarde eu tenho esse desafio de disputar uma eleição majoritária no estado do Maranhão. O senhor deputado hoje é o único do PCdoB, né? Dá para dizer, assim, no cenário que tem hoje eleitoral, com a base do governo ampla, dá para dizer que o senhor possa vir a ter colegas de partido hoje na bancada federal? Qual é a chance disso?
Como é que o PCdoB trata isso internamente? Como é que vocês veem isso? O PCdoB nacional tem duas prioridades. A prioridade uma é a eleição do governador Flávio Dino, porque é um governo bom, com muitas ações, que vem mudando a realidade do Maranhão, que o projeta, inclusive nacionalmente, levando o nome do partido. A segunda prioridade do PCdoB é aumentar a bancada de deputados federais. Nós praticamente não iremos disputar eleições no Senado, Brasil afora. O nosso foco é aumentar a bancada federal. Hoje nós temos 11 deputados federais e a eleição de deputado federal é que conta o tempo de televisão, o fundo partidário, é o que de fato importa. Então a tarefa do PCdoB do Maranhão é se articular para garantir a eleição de 2 parlamentares. Hoje há a minha pré-candidatura e a pré-candidatura do nosso presidente do partido, Márcio Gerri. Os dois têm viabilidade eleitoral. O partido do PCdoB cresceu muito no Maranhão desde a entrada do governador Flávio Dino. Nós somos a maior bancada na Assembleia, nós aumentamos muito o número de prefeitos e nós não perdemos a nossa essência, que é um partido de base, que atua, que existe durante os 4 anos e não apenas no período da eleição. Ontem, por exemplo, foi a entrega do prêmio Zé Augusto Moschel, onde nós homenageamos vários militantes sociais do nosso estado. Então é um partido que tem uma vida ativa permanente, que nos permite acreditar que nós iremos ampliar, no caso, dobrar a bancada federal no Maranhão. Você disse há pouco que não teve perda partidária, né? Inclusive cita que há aliados, né, há parlamentares e políticos que figuravam na base, né, do sarneísmo e hoje compõem, né, são aliados à base do governo Flávio Dino. E aí, mais nitidamente disso, deputado, você tem, por exemplo, o DEM na base do governo Flávio, você tem o PTB na base do governo Flávio. É estranho isso para vocês ou isso da política é muito mais natural hoje, você atender, por exemplo, compreender qual é o projeto do Flávio, ou isso, né, é muito mais do ponto de vista fisiológico, de ampliação de uma base que pode ser, sabe, dali... Essas alianças, Itevaldo, se dão por um motivo em especial. A aprovação do governo Flávio Dino. É um governo que, óbvio, não resolveu todos os problemas do Maranhão e dificilmente algum governo resolveria, mas é um governo que contratou 2.000 novos policiais, que paga o maior salário de professor do Brasil, que vem investindo muito nos hospitais macro-regionais, já são mais de 7. É um governo que tem como regra a impessoalidade com a realização de concursos públicos. É um governo que trata bem os municípios em parcerias com ônibus escolar, ambulância, viatura, patrol, ajuda para eventos culturais, mais asfalto, que é um programa importante. Então, essa aceitação do governo Flávio Dino é que faz com que vários partidos se rendam à aprovação do governo Flávio Dino e façam alianças eleitorais conosco. E o mais importante, nós não estamos abrindo mão da direção do projeto. O projeto é liderado pelo governador Flávio Dino e isso é inarredável. Se tu pegares, as principais secretarias do governo são de pessoas de indicação direto do governador Flávio Dino, sem nenhum tipo de toma lá da cá, sem nenhum tipo de fisiologismo partidário. É assim o secretário Felipe Camarão na educação, é assim o secretário Carlos Lula na saúde, o secretário Cleiton Noleto na infraestrutura, o secretário Jefferson Portela na segurança, o secretário Rodrigo Lago na Casa Civil. Então, os partidos estão aderindo ao nosso programa de governo, participam do governo, fazem parte, estão no governo, indicam órgãos, cargos, mas sem ser um toma lá da cá. O mais importante é isso, é não abrir mão do projeto. O governo do presidente Lula, por exemplo, que nós éramos aliados, eventualmente cometia esse erro. Em alguns casos, o Ministério era um verdadeiro feudo. Por exemplo, a Eletrobras. A Eletrobras era do PMDB, senador Lobão, o Grupo Minas Energia era do PMDB. Minas Energia era do PMDB, eles faziam o que bem entendiam. Tanto que agora o sistema falido estão cogitando o absurdo de privatizar a Eletrobras. Então, assim, neste caso, o governador Flávio Dino não abre mão do comando da direção administrativa e política no estado do Maranhão. Portanto, as alianças são todas bem-vindas. Se tu pegares os partidos que aderiram ao campo do governador Flávio Dino, que não estavam conosco na última eleição, são muitos, ao PR, ao DEM, ao PTB, ao PRB, ao PEN, ao próprio PT, que não esteve conosco na eleição, apesar de ser um aliado histórico, e isso mostra, mais uma vez, insisto, a aprovação do governo Flávio Dino. Se o Flávio Dino tivesse com um governo ruim, com 20% de aprovação popular, eu duvido se esses partidos fariam alianças conosco. Mas um governo que é bem sucedido tem que unificar o campo da política. Você aponta o núcleo, que é interessante. Nas últimas 5 eleições do Maranhão, nas últimas 5 ou 6 eleições do Maranhão, se não tem o secretário de saúde candidato a deputado, se não tem o de segurança candidato a deputado, se não tem a educação candidato a deputado, você não tem o de infraestrutura candidato a deputado. Cidades. Né? Sim. Né? Eu falo das últimas 5 e são, né, as chamadas mais fortes secretarias, né, que você tem no governo. Mas, por outro lado, você tem aí um bom número de secretários que saíram para disputar cargos eletivos. Quando deputado estadual, o senhor
tinha o hábito de criticar esse tipo de postura, né, de que exercia cargo no governo e saía. Como é que você vê isso aí hoje? Você tem 11, acho que de 8 a 11, né, auxiliares do governo, né, que deixaram o governo para seguir da deputada estadual e da deputada federal. Isso eu tinha, né, eventualmente criticava esse tipo de posicionamento e tal, relacionado a isso. O que mudou? Mudou o Rubens, né, mudou a política, ou o que é de diferente nessa? Na verdade, nesses casos, Etevaldo, quem vai julgar não sou eu, quem vai julgar é o povo. Se o povo entender que essas mudanças são corretas, foram mudanças para poderem servir em outro local, o povo consagrará a eleição deles. Se o povo entender que não, que a pessoa não trabalhou bem nem no governo e que, portanto, não merece também um mandato, o povo vai rejeitá-lo nas urnas. O bom da política é que quem julga os políticos não é o outro político, mas sim quem julga é o povo. Nós, na Câmara dos Deputados, fizemos uma alteração legislativa que veio para avançar isso, quando nós unificamos o prazo de desincompatibilização. Agora, todo mundo que quer ser candidato se afasta 6 meses antes. Antes, tinha pessoas que se afastavam com 3 meses, outros com 4, outros com 6. E havia uma verdadeira salada. Agora, para facilitar a vida de todo mundo, esse afastamento se dá no mínimo 6 meses antes. E assim, não há uma interferência de quando a pessoa foi secretário para quando a pessoa vai ser candidato. E isso é algo que veio para melhorar justamente esse problema que tu estavas apontando. No caso do Maranhão, o governador Flávio Dino deu uma prioridade. Todas essas substituições, quem sucedeu esses que se afastaram, foi alguém que já era do próprio órgão. Em regra, um secretário adjunto, um superintendente e um coordenador. Por quê? Porque é alguém que já estava habituado com a administração. Nós não temos tempo a perder. Se você coloca uma pessoa nova, para ela começar do zero, até ela ter conhecimento da máquina, ela perde muito tempo. E o governador Flávio Dino sinalizou, a nossa prioridade é concluir os programas em andamento. A eleição a gente vai deixar lá para agosto, lá para setembro. O foco agora é, de fato, toda a gestão. Deputado, o senhor é do partido do governador, né? O senhor já era da base base do governo. De fato, o que tem de muito positivo no governo do Flávio? Como o senhor avalia de muito positivo? Eu quero saber também que o senhor avalia que não andou como o senhor imaginava, que o senhor pensava que andaria. Olha, é um governo que veio para mudar os paradigmas do estado do Maranhão. É como se nós estivéssemos em um barco, e o barco dentro de um rio, e o barco estivesse indo para uma cachoeira, para um precipício. Esse era o estado do Maranhão. O estado do Maranhão estava na direção errada no desenvolvimento das políticas públicas. O governo Flávio Dino conseguiu reverter esse fluxo e agora nós estamos na direção correta. Em qualquer área que tu discutires, a gente consegue ter essa certeza, essa convicção. Vou te dar um exemplo, da saúde. O governo passado priorizava hospitais de pequeno porte, hospitais de 20 leitos. Começaram um programa com 72 hospitais, não terminaram os 72 hospitais e não tem como mantê-los, porque tem um hospital em cidade de 5 mil habitantes que tem um heliporto, um heliponto, para pousar helicóptero numa cidade de 5 mil habitantes. O governo Flávio Dino inverte essa lógica e prioriza hospitais macro-regionais de alta complexidade. E aí ele entregou o hospital de Caxias, de Pinheiro, de Santo Inês, de Bacabal, o de Chapadinha já está pronto, tem Balsas, tem Imperatriz. Aí eu te pergunto, para a política do Maranhão, qual é a direção correta? Hospital de 20 leitos ou hospitais macro-regionais? É macro-regional, então esse é o caminho correto. O governo anterior, na questão da segurança e administração penitenciária, dizia que não ia investir em Pedrinhas e fazia uma segurança sem policial militar. O Maranhão tinha o menor número de policial militar por habitante do Brasil. Sem polícia militar, civil e corpo de bombeiros, você não faz segurança pública. O governador Flávio Dino inverte essa lógica. Chama os excedentes do último concurso e já faz um novo concurso já sob a sua gestão. Então o Maranhão estava na direção errada, agora está na direção certa. Vou te dar um exemplo. Há um programa na segurança que diz o seguinte, nós temos que desarmar os bandidos, não é isso? Isso. Cada policial que apreendeu uma arma de um bandido, ele ganha uma gratificação no final do mês em dinheiro, no salário, como prêmio. Por arma apreendida, né? Por cada arma apreendida. Isso está certo ou está errado? Está certo. E por que não faziam antes? Porque não tinha interesse. Na área da educação, o Maranhão tinha 600 escolas de palha. Essas escolas não são do Estado, são dos municípios. O governador Flávio, e o governo passado não olhava para elas. O governador Flávio Dino assumiu e disse, se nós deixarmos apenas as prefeituras atenderem, acabarem com esse problema, vai demorar muito tempo. Mesmo não sendo minha obrigação, nós vamos erradicar as escolas de palha no Maranhão. E aí foi criado o programa Escola Digna.
em muitos povoados, onde mal chega energia elétrica, que tinha uma escola de taipa, de palha, caindo aos pedaços, agora há uma escola digna. Eu vi estudantes, Etevaldo, falando o seguinte: meu Deus, eu nunca tinha tido em um lugar como esse, com azulejo, com cerâmica, com tijolo, com telha, com água encanada. Então, qual era o futuro desses maranhenses? Infelizmente, era negado a eles qualquer tipo de futuro. Agora você passa a dar uma porta de entrada. Você mostra que o Estado é promotor de direitos também daqueles que sempre foram esquecidos. Professores, eu passei por inúmeras greves de professores quando era deputado estadual. O governador Flávio Dino prioriza. E professor concursado, 40 horas no Maranhão, tem o salário de R$ 5.740. 20 horas é diferente, professor contratado é diferente. Mas eu estou pegando aquele que é o principal professor do Estado. 40 horas concursados, salário R$ 5.740. É o maior do Brasil. É o maior como nunca antes visto. Isso é certo ou errado? É certo. Portanto, acredito que o governador conseguiu dar essa prioridade. Vou te dar um último exemplo. Antes, o governo passado só atendia seus aliados. Eu era adversário, minha mãe era prefeita da cidade de Matões, ela era perseguida na sua cidade. Isso acabou. O governador Flávio Dino trabalha com o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, mas trabalha com o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, que é do PMDB, partido adversário do nosso, indistintamente. Programa de ambulância, municípios aliados e adversários receberam. Programa de patrol, de retroescavadeira, para recuperação de estradas, ajudar no escoamento de produção, municípios do governo e da oposição. Isso é o que toda a sociedade maranhense quer, espera e sempre tanto precisava. Que a gente pudesse superar essas questões partidárias, essas questões eleitorais e que possa ter um governo de fato voltado para todos. Caso o senhor se reeleja e caso o governador Flávio Dino se reeleja, ele lhe convidasse para assumir uma pasta no Maranhão e se o senhor se ausentasse do mandato, você toparia? Aceitaria? Aí a resposta eu tenho que socorrer-me da Bíblia, lá em Eclesiastes 3, que diz que tem tempo para tudo. Então não adianta a gente pensar no próximo mandato antes de pensar a conclusão do trabalho legislativo que a gente está fazendo e depois no processo eleitoral. Então o ditado popular adaptou isso para tudo tem seu tempo, né? Então cada dia com sua agonia. Então é algo que a gente só pensaria lá na frente e isso, se eventualmente acontecesse, seria uma decisão colegiada. Uma coisa é certa, eu tenho 2 mandatos de deputado estadual, 1 de federal, eu estou já amadurecido na árvore do legislativo. Mais cedo ou mais tarde, até para minha formação pessoal, política, eu também tenho que ter uma experiência no executivo, mas a gente aguarda esse debate para o momento oportuno. E quando é que é esse momento oportuno, deputado? É lá na frente. Lá na frente quando? Depois. Meu foco, 2020, inclusive, minha reeleição. 2020, 2022? Nosso foco é a nossa reeleição. Depois disso, trabalharei para ser líder do PCdoB na Câmara dos Deputados. Hoje eu sou vice-líder. Acredito que no segundo mandato eu posso fazer um mandato de deputado federal ainda melhor, defendendo os interesses do nosso Estado. Mas isso está maduro legislativamente, mas assim, do ponto de vista legislativo, está maduro. E aí, 2020, 2022, para quando é que essa perspectiva surge? A gente só pode pensar em 2020 depois do resultado de 2018. Se eu for reprovado nas urnas em 2018, eu vou cuidar da minha vida, eu vou voltar única e exclusivamente a advogar, fazer concurso da área jurídica. Afinal de contas, sou formado em Direito, concluí meu mestrado agora, mas o foco agora é o mandato e depois do mandato a eleição de deputado federal. O resto a gente deixa lá para frente. O governador Flávio Dino inaugurou a semana o IEMA em Matões. Aquilo foi um pedido seu ou aquilo está dentro do cronograma do governo do Estado? Já havia essa previsão ou o deputado Rubem Júnior foi que atuou para que levasse o IEMA para Matões? As duas coisas. O que é o IEMA? O IEMA é uma escola profissionalizante em tempo integral. Em tempo integral quer dizer que o jovem estuda de manhã e à tarde, como é em muitas escolas particulares. Quem tem condição, o filho já estuda de manhã e à tarde. Infelizmente, o filho do mais humilde não tem essa oportunidade. E a escola profissionalizante, porque ele estuda o ensino médio e ele já aprende uma profissão. E essa profissão já é voltada para a sua região. Então, por exemplo, em Matões já serão 3 cursos voltados. Um para a agropecuária, porque é uma região, uma atividade socioeconômica forte. Outra para a questão de serviços e outra para a questão de administração pública. É para a vocação da região. E tu sabe quantas escolas nós tínhamos no Maranhão, da rede estadual de ensino, em tempo integral quando o Flávio Dino assumiu? Nenhuma. Sabe quantas escolas profissionalizantes da rede estadual de ensino nós tínhamos no Maranhão? Nenhuma. Agora o governador Flávio Dino disse que isso é uma página do passado. A regra é que nós teremos escolas que serão em tempo integral e profissionalizante para o jovem maranhense. E aí ele resolveu criar os IEMAs. Alguns IEMAs foram adaptados, como é o caso de Coroatá e Bacabeira, e Timon, e Caxias e outros tantos, onde já havia a escola. Só que ele concebeu um projeto do zero,
E dentre os concebidos, construídos do zero, o primeiro que foi concluído foi Matões. Com muita alegria eu te afirmo, Etevaldo, é a melhor escola do Maranhão, entre públicas e privadas. Meu pai tinha condição, eu estudei em escola particular. Eu estudei em escola pública, mas eu estudei em escola particular. A estrutura que tem lá na escola, lá no interior do estado, é melhor do que a estrutura que eu tive aqui em São Luís estudando em escolas particulares. E isso é muito bom. Isso abre um horizonte para que os jovens maranhenses tenham mais oportunidades no futuro. Então, Rubem Júnior, muitíssimo obrigado. Tá, a resenha está acabando, acabou. E boa sorte na eleição e bom trabalho na Câmara. Eu é que agradeço a oportunidade de prestar conta do mandato. Obrigado. Valeu, obrigado, Júnior. Eu volto no próximo sábado, depois do programa Tudo de Bom. Ótimo final de semana para você. Até sábado que vem, no nosso resenha.